Em 1961, o biólogo molecular Marshall Nirenberg e seu colega de pós-doutorado Heinrich Mattei realizaram uma série de experimentos para tentar sintetizar proteínas no laboratório. Eles já sabiam que existem 20 aminoácidos envolvidos na produção de proteínas. Em seu experimento, Nirenberg e Mattei trabalharam com o RNA. Assim como o DNA, o RNA é formado por 4 bases químicas. Em um momento de revelação, eles descobriram que quando 3 das bases se alinhavam em uma sequência específica chamada códon, um aminoácido específico era gerado. A ordem dos códons é a instrução para a produção de proteínas. Hoje, Marshall Nirenberg é cientista pesquisador dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. O que isso significa para mim, um cidadão que paga impostos? Bom, isso significa que o RNA é transcrito do DNA. O DNA é copiado dentro do RNA e o RNA contém a informação que determina a sequência de aminoácidos e proteínas. Então, o que você herda dos seus pais é a sequência de letras do DNA. Essa sequência determina como você sintetiza, como você produz todos os tipos diferentes de proteínas necessárias à vida. Elas me formam. Formam a você, formam a mim. A descoberta de Nirenberg e Mattei foi o primeiro vislumbre do código genético. Uma espiada no vocabulário secreto codificado em cada molécula de DNA, tornando-a capaz de instruir a síntese das proteínas. Nos 5 anos seguintes, Nirenberg conseguiu decifrar os 64 códons que abrangem todo o vocabulário do DNA. O código genético havia sido decifrado. E em 1968, a descoberta valeu a Marshall Nirenberg parte do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Nós começamos em 1961 e deciframos o primeiro códon no mesmo ano, mas levamos 5 anos para decifrar todos os 64 códons. Quando você conhece a linguagem, pode usá-la de várias formas diferentes. Podemos sintetizar RNA mensageiro ou DNA e podemos ler, podemos traduzir, decifrar o DNA e a sequência de bases no DNA, todo o trabalho já realizado para decifrar o genoma humano e o genoma de outros organismos também. Tudo se baseia em conseguir traduzi-lo em proteína, aminoácidos e proteínas. E como foi fazer esta descoberta? Foi como entrar em uma loja de brinquedos. Podíamos fazer virtualmente qualquer coisa. Podíamos decifrar o código genético. Todos os seres vivos têm o mesmo código, não é? Isso. Existe um código que é usado por todo ser vivo neste planeta. E é a mesma, basicamente é sempre a mesma linguagem. E quando nós descobrimos isso, eu sabia de tudo, tudo sobre Darwin, tudo sobre evolução, mas isto causou um impacto muito grande. O que aconteceu? Eu olhei pela janela e vi árvores, vi flores, vi um esquilo. Todas as formas de vida deste planeta estão ligadas. Todos nós derivamos de um ancestral comum. E todos os corpos, todos falam a mesma língua. Isso teve um impacto profundo em mim. O mistério do que nos torna humanos foi parcialmente desvendado com a descoberta do código genético. Mas a outra parte da resposta está em nossa próxima grande descoberta. O sequenciamento da nossa identidade genética completa, o chamado genoma. O esforço ficou conhecido como a maior colaboração científica da história. Mas começou como uma corrida entre 2 equipes que competiam para ser a primeira a sequenciar o genoma humano. Em 1990, as equipes uniram forças. Craig Venter era um dos chefes de equipe. Como tudo isso começou? O que o levou a sequenciar o genoma humano? Eu comecei minha carreira procurando por um gene. O gene do receptor de adrenalina no cérebro e no coração. Eu levei 10 anos para obter apenas um. A opção era observar o genoma humano inteiro, mesmo sem ter conhecimento a respeito. Conhecíamos somente algumas centenas de genes na época. E especulavam que talvez houvesse 300 mil genes. Era a informação mais importante de toda a humanidade. E nós não sabíamos nada sobre ela. Em junho de 2000, as 2 equipes estavam prontas para fazer história.
O dia de hoje é um marco histórico, nos 100 mil anos da história da humanidade. Anunciamos pela primeira vez que nossa espécie pode ler as letras químicas do nosso código genético. Então, o que você descobriu? Bom, a primeira coisa que descobrimos é que havia apenas uma pequena fração dos genes que alguns cientistas previam. Em vez de 300 mil, encontramos 26 mil. Então percebemos que a diferença entre dois humanos é consideravelmente baixa. Somos quase idênticos uns aos outros. Depois sequenciamos o genoma de outros mamíferos. Sequenciamos o meu poodle, o shadow, e obtivemos o genoma canino, o genoma de espécies diferentes de rato. Agora estamos fazendo o genoma de um macaco. Descobrimos que todos os mamíferos compartilham a maioria dos genes na mesma ordem, os mesmos grupos de genes. Eles apenas se movem de um cromossomo para outro. E para onde todo esse sequenciamento vai nos levar? Bom, eu afirmo desde o início que ele estabelece uma base inteiramente nova para a ciência. As pessoas esperam curas milagrosas e acho que há um certo exagero nisso. Mas eu levei uma década para descobrir um gene receptor de adrenalina. Foi onde tudo começou, não é? Isso mesmo. Agora, qualquer cientista, qualquer estudante do mundo que tenha acesso à internet pode fazer esta mesma descoberta de uma década em 5 segundos ou menos. E ainda nem sabemos as funções da maioria dos genes. Então, nós fundamos uma nova base ao dispor esta informação. Nós já conhecemos a estrutura dos genes. Agora podemos estudar sua função. Isso já está mudando a nossa visão da evolução pela semelhança entre os genomas de todos os mamíferos. Os genomas de bactérias e plantas já têm impacto sobre a medicina. Já temos novos diagnósticos, entendemos a complexidade dos genes associados às características humanas e doenças. Isso será um enorme desafio para o futuro. Bom, o que vocês sentiram quando o seu grupo terminou o sequenciamento? Como foi esse momento? Quando concluímos e terminamos de escrever o artigo que descrevia o genoma pela primeira vez, foi um dos momentos mais gratificantes que já tive em minha vida. Foi uma satisfação incrível para toda a nossa equipe que tentou contribuir com toda a história da humanidade.